pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime. Acho que da última semana também foi True Crime, agora não me estou a lembrar, mas eu sinto que sim, portanto peço imensa desculpa por termos um vídeo do mesmo tipo duas vezes seguidas. Hoje eu estou aqui para vos trazer um caso super bizarro e eu sei que eu digo isto todos os vídeos, mas eu tento sempre trazer casos interessantes, como vocês sabem, e este em concreto, malta, 280 mil polícias para investigar. E não se sabe até hoje quem foi. Por isso, no vídeo de hoje, vou falar-vos sobre o massacre da família Setagaya. Eu tive japonês, vamos fingir que eu li isto bem. Antes de começar o vídeo, eu queria só dizer-vos que eu tenho TikTok agora, sim, eu agora virei TikToker. Já tenho lá 2 TikToks, portanto se vocês quiserem ver, o user é o mesmo de todas as minhas redes sociais, portanto Nikki 2K1Y Ariana, ou seja, nome de cão. Isto aconteceu no dia 31 de dezembro do ano 2000, ou seja, já fez 20 anos. Este caso é muito peculiar, como eu vos disse no início do vídeo, porque muitos polícias estiveram a investigar e não encontraram o culpado. Chama-se o massacre da família Setagaya porque infelizmente as vítimas foram os 4 membros da família que viviam naquela casa. Para vos contextualizar, eles viviam numa zona muito calminha, mas tinha um parque lá ao pé e nesse parque havia skaters, havia montes de miúdos a fazerem montes de coisas que eles não gostavam e aparentemente a mulher da família estava sempre a reclamar com esses miúdos que estavam no parque lá atrás de casa. Quando vocês olham para as fotografias, vocês pensam que a casa é grande, mas na realidade metade dessa casa era da irmã da mulher da família. A família era composta por 4 membros, o pai era Mikio de 44 anos, a mãe era Yasuko de 41 e depois tinham 2 filhos, a Nina de 8 e o Rei de 6. Como eu vos estava a dizer, uma parte da casa era da irmã de Yasuko, mas Yasuko dava explicações e eles não queriam propriamente que ela desse explicações em casa, porque primeiro a casa era mesmo muito pequena, a do lado da irmã era maior, mas a irmã aparentemente era mulher de um empresário de muito sucesso, havia muitos rumores relativamente a isso depois, e eles estavam na Inglaterra. Como eles estavam na Inglaterra, a irmã pensou, epá, eu não estou lá em casa, então podes dar explicações na minha casa. Mas isso foi uma coisa que preocupou muito Mikio, porque apesar de não ser propriamente a casa dele, estava muito ao lado e ele não achava que isso era seguro, ela estar a dar explicações tão perto de casa, porque literalmente era sair de casa, andar uns passitos e entrar na casa da irmã e dar explicações. Era mesmo ali ao lado. Como eu vos disse, isto aconteceu no dia 31 de dezembro de 2000 e aconteceu por volta das 11h30 da noite. Eu não vou entrar em grande detalhe porque eu estou farta de ter os meus vídeos desmonetizados, como vocês podem imaginar, dão imenso trabalho de planear, gravar, etc. E eu sou estudante universitária, então estar a abdicar o meu tempo para estar a gravar vídeos também é muito dispendioso. Basicamente, a polícia pensa que o criminoso entrou pela janela da casa de banho. Aquilo não era uma coisa muito XPTO, ele literalmente só teve de levantar o painel, ele subiu pela árvore, levantou o painel, entrou na janela da casa de banho e o que estava mesmo ao lado da casa de banho era o quarto onde Rei estava a dormir. E portanto, ele foi a primeira vítima através... Depois disso, supõe-se que a segunda vítima tenha sido Mikio, ou seja, o pai, porque ele aparentemente ou estava no primeiro andar ou então estava a subir para o primeiro andar e foi mesmo muito cruel, muito horrível. Depois disso havia umas escadinhas que levavam para o sótão e no sótão estava não só Yasuko como a filha Nina a dormirem na mesma cama. Eles tinham muitos cortes no corpo, muitos cortes no rosto, mas as mulheres não morreram logo ali, elas ainda tentaram fugir, desceram as escadas, mas ele apercebeu-se, eu acho que elas deviam ter esperado mais um bocadinho e portanto, sendo que ele se apercebeu, elas acabaram por ser vítimas de mais golpes com uma faca. Esta faca era uma faca de sashimi, como vocês sabem, sushi, sashimi é uma peça de sushi, assim por dizer. Depois disso, ele ainda ficou em casa até por volta da 1 da manhã. Pensa-se que ele tenha saído da casa à 1h30, ou então da 1h30 até às 10 ele pôde ter saído de casa, não se sabe ao certo a hora que ele saiu. Aparentemente, depois de ele ter cometido este crime horrível e mórbido, ele foi ao frigorífico da família e comeu gelado. Basicamente ele ficou ali
algum tempo, como se nada tivesse acontecido, como se nada se passasse, como se ele não tivesse acabado de fazer aquilo. Não só isso, como ele também usou a caixinha dos primeiros socorros da família, porque aparentemente ele tinha a mão, e acho que era a mão direita, que estava com uma lesão devido às facadas, e portanto ele esteve a tentar consertar, não é bem consertar, mas vocês compreendem, teve a meter um penso, a desinfetar, com muita calma, porque ninguém sabia aquilo que tinha acabado de acontecer, ninguém tinha ouvido nada, porque eles viviam numa zona muito isolada, com poucas pessoas, era só o parque, mas àquela hora da noite já ninguém estava no parque, estavam todos em casa. Todos os pertences pessoais da família, como carteiras, documentos, essas coisas mesmo mais pessoais, ele despejou todas na banheira, e não só isso, como ele também deixou vários dos pertences dele na banheira e ao longo da casa, ou seja, a roupa que ele usou, ele deixou em casa, a bolsinha dele, ele deixou em casa, ele deixou as coisas todas em casa. Então, malta, nós temos aqui tantas provas do crime. Não só isso, como ele também deixou uma toalha com o sangue dele, deixou os gelados que ele comeu, deixou várias impressões, deixou montes de provas, eu estou-vos a dizer, montes de provas. E ele não foi apanhado. Como eu vos disse, a polícia depreende que ele ficou em casa até por volta da 1h30 da manhã, porque à 1h18 ele entrou no portátil da família e esteve a ver coisas que o Mikio tinha visto no portátil. Portanto, os separadores que o Mikio tinha guardado, ele abriu e a polícia consegue obviamente ver isso, mas depois não se sabe mais nada do criminoso. Mas, aparentemente, por volta das 10 da manhã houve outra conexão à internet, e isso foi uma coisa que confundiu imenso a polícia. E porquê? Porque quem descobriu os corpos foi a mãe de Yasuko, porque a mãe estava a ligar para casa e ninguém atendia, e ela estava a estranhar porque ainda não era hora da explicação, e portanto ela decidiu ir lá à casa e foi ela que encontrou os corpos. Como eu vos disse, ela foi por volta das 10 da manhã, ou seja, por volta da hora em que houve essa conexão à internet, o que praticamente não daria tempo ao criminoso de fugir. Então a polícia esteve a pensar: o que é que poderá ter acontecido? E em 2014 eles chegaram à conclusão de que essa conexão tinha sido acidental pela parte da mãe de Yasuko. Ou seja, não foi o nosso criminoso. A única coisa que nós sabemos é que à 1h18 da manhã ele entrou no portátil, no computador. Portanto, ele abriu o computador à 1h18 da manhã e a partir daí não se sabe nada. Portanto, ele pode ter saído antes das 9, pode ter saído às 8, às 5, às 3, às 4, não se sabe. Outra coisa que a polícia estranhou imenso foi o facto do criminoso ter entrado pela janela da casa de banho, porque não havia fibra de qualquer roupa na janela ou na casa de banho, mas eles encontraram o painel fora do sítio, então foi isso que eles estiveram a supor que tinha acontecido. Mas há muitos polícias, como eu vos disse, 280 mil polícias investigaram este caso, e há muitos deles que pensam que ele podia ser um conhecido da família e que a motivação foi rancor ou vingança, e portanto era uma pessoa que tinha bastante afinidade com a família, entrou pela porta da frente e depois infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas a polícia depreendeu que ele eventualmente usou a janela para alguma coisa, e muito provavelmente foi para fugir e não propriamente para entrar. Mas lá está, há muitas informações diferentes, há muitos polícias diferentes neste caso que pensam coisas diferentes, então é muito complexo, é muito bizarro, é mesmo muito estranho que com tantas provas não se saiba o que aconteceu. Só para vocês terem noção, não foi por falta de procura, 5 milhões de pessoas foram testadas com as impressões digitais. 5 milhões de pessoas, isso é imenso. E tendo em conta que aquela era uma zona muito rústica, muito isolada, eles investigaram os vizinhos, as pessoas que tinham lojas lá ao pé, as pessoas do parque, toda a gente ali das redondezas teve as impressões digitais verificadas, porque como eu vos disse, o criminoso deixou-as lá, mas quando a polícia procurou na base de dados não encontrou. Aparentemente ele tinha raízes no sul da Europa, porque, como vocês sabem, ele deixou muito sangue lá para trás dele também, aquela toalha ensanguentada, etc, etc. E portanto eles conseguiram fazer um género de teste de ADN que determinou
que a família dele era do sul da Europa, mais propriamente a mãe dele é que era do sul da Europa ou então dos países do leste, e que o pai tinha raízes asiáticas. Eles também conseguiram determinar que ele tinha 15 a 35 anos, tinha 1,70 m e que muito provavelmente ele tinha formação militar ou tinha sido um militar devido à forma como ele andava, e eles conseguiram perceber a forma como ele andava devido às pegadas de sangue. Ele deixou uma bolsinha para trás e essa bolsinha era vendida no Japão, onde isto aconteceu, e foi vendida de 1995 a 1999 e, como eu vos disse, isto aconteceu em 2000, mas esta bolsinha foi produzida na Coreia. E lá está, eu já vos tinha dito que o pai dele muito provavelmente era coreano e, portanto, eles começaram a juntar aqui alguns pontos, algumas ligações. Depois analisaram os ténis que ele deixou para trás e também esses ténis tinham sido fabricados na Coreia do Sul. Portanto, eles começaram a notar aqui um padrão de que havia muitas coisas Coreia e, portanto, eles tentaram contactar o governo da Coreia para que eles os ajudassem na investigação e a Coreia recusou porque não tinha nada a ver com o caso. Relativamente à blusa do criminoso, apenas 10 delas tinham sido vendidas em Tóquio e isto aconteceu perto de Tóquio e, portanto, a polícia tentou investigar essas 10 pessoas, mas não encontrou nada. Como tal, a polícia especulou que ele era de facto coreano porque essas 10 pessoas que compraram a blusa em Tóquio não eram o suspeito. Sendo assim, como não havia mais provas a não ser a roupa e todas as outras provas que ele deixou, inclusive as impressões digitais e o sangue, porque isso hoje em dia não é o suficiente para resolver um caso quase, eles determinaram que muito provavelmente havia apenas 3 motivos para aquilo que aconteceu. O primeiro, dinheiro, mas ele levou apenas cerca de $1.500, era o equivalente aos ienes, portanto $1.500, e isso é muito, muito pouco, porque se nós vamos roubar uma família por dinheiro, não vamos levar pouco dinheiro, porque eles tinham mais dinheiro lá em casa. O segundo motivo seria rancor, lá está aquilo que eu vos falei das explicações, ou os miúdos do parque com quem a Azuko estava sempre a reclamar. Eu não sei o que raio é que pode haver aqui de rancor, porque era uma família. A polícia também achou que o criminoso em concreto tinha alguma coisa contra mulheres porque o crime foi mais violento nas mulheres. Não faço a mínima ideia. Não estava lá, ainda bem que eu não estava lá, não queria estar. Foi esse o motivo, algo desconhecido. Uau! Ou seja, qualquer coisa possível à face da nossa terra. Então, eu vou contar-vos as duas teorias. Como eu já vos tinha dito, a primeira é que foram os skaters lá do parque, porque eles estavam a ser constantemente incomodados pela família, especialmente por Yazuko. Daí o crime ter sido mais cruel com as mulheres, porque não sabiam qual delas é que tinha reclamado. A segunda teoria diz apenas que o cidadão era coreano e não propriamente japonês devido a toda a roupa que tinha sido comprada na Coreia ou que era originária da Coreia devido ao facto do pai ter descendência coreana e tudo isso. Então as pessoas começaram a especular que ele era de facto um cidadão coreano e daí a polícia não o ter encontrado naquelas 10 blusas que foram apenas vendidas em Tóquio. E portanto toda a gente pensa que ele era coreano e que aparentemente a família fazia parte de uma igreja e não quis vender as terras à igreja e, portanto, mandaram fazer este crime todo. E agora vou-vos relembrar mais uma vez todas as provas que ele deixou presentes no local do crime e dos 280 mil polícias que estiveram envolvidos neste caso e na investigação deste caso que não conseguiram encontrar o culpado. Porque se não encontraram as impressões digitais, quer dizer que não era um cidadão japonês. Era um cidadão, obviamente, estrangeiro, porque não estava na base de dados. Então, digam-me aquilo que vocês acharam deste caso. Eu tentei ser o mais breve possível, porque eu não gosto de vídeos compridos. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Digam-me, por favor, todas as vossas teorias, porque este é mesmo um dos casos mais interessantes que eu alguma vez falei aqui no canal. Vou ter todo o interesse em ler as vossas teorias, portanto, comentem, comentem, comentem. Eu vou estar a ver, vou estar a responder o máximo que eu conseguir. Não é porque o mestrado às vezes não me permite mais, mas eu tento sempre responder ao máximo possível. Eu espero que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.